A prioridade é quando você tem várias tarefas para serem cumpridas, né, você já tem esse direcionamento do seu chefe. Ou, se é alguma coisa sua, você vai ter que estar escolhendo aquilo que é mais prioritário para você. Ô, Michele, como... Você quer completar? Quero. Eu penso que é interessante se a gente olhar no ambiente de supermercado. Tem lá as filas dos caixas, né? Todos os clientes são importantes para o dono do supermercado, não são? Desde que compre e pague, né? São importantes. Então, eles são importantes, são clientes. A gente não tem aqueles caixas nos supermercados que são os prioritários? Tem os exclusivos e os prioritários. O exclusivo seria urgente. Eu tenho que atender exclusivamente esses. O prioritário, se não tiver nenhum cliente que se enquadre nessa fila, esse caixa pode atender os demais, não é? Os importantes. Então, eu consigo perceber essa definição num ambiente de supermercado, quando a gente observa as filas. Então, o urgente é aquele que eu não posso deixar... Está passando mal, tem que atender esse cliente logo. Né? A gestante, eu tenho que atendê-la, porque ela tem uma necessidade, está cansada, um barrigão e tal. Né? E o outro cliente, ele é importante para mim, eu também tenho que atendê-lo, mas ele pode esperar um pouco mais. Agora, o estresse está ligado mais à pressão ou à desorganização do tempo? Eu estou gostando desse programa hoje, que os dois olham um para a cara do outro e aí, hein? Não, na verdade, assim, os dois, né? Os dois, né? Os dois, com certeza. Você vai ter aí esse estresse a partir da hora que você não consegue se planejar, se estruturar, né? Você vai tendo essa sensação de mal-estar, onde você precisa entregar aquilo que está sendo pedido naquele tempo, de maneira imediata. Então, esse estresse que não é bom. E aí, a questão do planejamento, mais uma vez, a administração do seu tempo. Né? É você conseguir, inclusive, perguntar, né, de que maneira, de que forma e quanto tempo você tem para execução dessa tarefa, de maneira que não gere esse estresse. E o estresse também, é bom colocar, o estresse não é um sentimento, ele não acontece se eu estou dentro do ônibus, o ônibus está demorando, eu desci, estou estressada. As pessoas estão, na verdade, esse termo ele tem sido utilizado de uma maneira equivocada. O estresse é uma pressão que vem acontecendo durante um período muito longo, ao ponto de que essa sensação dessas pressões ocasionam doenças. Então, aí vem a depressão, a estafa, né, as enxaquecas, que você faz exame e não sabe por quê, a tensão, dor muscular. Então, o estresse ele é uma consequência dessa vida que a gente tem levado. Ele não é um sentimento. A depressão, o estresse, ele tem esses termos têm sido utilizados de maneira corriqueira. A pessoa ela toma fluoxetina, não sei, estou desanimado, vou tomar. Eu estou irritada porque o trânsito está ruim, então estou estressado. Não, as pessoas têm confundido isso. O estresse ele é algo muito, muito importante, que deve ser tratado, que ele vai trazer doenças físicas, né, psíquicas. Então, a gente tem que entender um pouquinho esse termo também. Agora, uma pessoa que tem um déficit de atenção, dentro desse formulário, consegue identificar isso também, Leonardo? Não. Não, né? E aí, como é que faz o coach nesse caso? O que ele faz? Eu já tive a oportunidade de atender uma pessoa com essa situação. E, na verdade, ela fez o coach e tinha um acompanhamento psicológico também. Ok. Tá? Agora, a questão do estresse, né, que a gente lida com isso, infelizmente, todos os dias, né, uma dica que fica aqui é a possibilidade de que a pessoa faça alguns intervalos que ela possa refrescar a mente. Dá uma oxigenada ali. Exatamente isso. Então, por exemplo, você, ao longo do seu dia, às 10h30, você, agora eu vou parar, vou levantar, vou ali conversar, vou mexer no Facebook, aí beleza, porque, senão, ninguém aguenta. E aí você
tem problema de gastrite, úlcera. Eu queria até perguntar, qual que é o perfil das pessoas que você tem atendido hoje? Eu atendo a uma gama variada. Eu tenho pessoas que querem passar em concurso, eu tenho pessoas... Precisa administrar o tempo muito bem. Exatamente. Porque vale ouro. Vale muito. A questão dos estudantes também é um outro foco que eu tenho me deparado muito, porque como o jovem ele tem que escolher muito cedo, isso é complicado. Para mim, na minha época, foi. Então, é uma oportunidade da gente trabalhar ele de uma maneira diferenciada, que ele possa realmente se identificar com essa futura profissão. A plateia tem mais perguntas. Seu nome e sua pergunta. Amazilis, eu queria trazer esse coach para a vida familiar. Como até agora foi colocado tudo na área corporativa. E tem muitos casais que não têm tempo para si, não têm tempo para filhos. Como a gente poderia estar ajudando com coaching? Sim, boa pergunta. A família, hoje, ela está desgastada, infelizmente, né? A gente vê poucas pessoas casadas há muito tempo, né? A questão da educação dos filhos também ela tem ficado aí num segundo plano. A criação dos filhos, porque os pais eles têm que estar trabalhando, eles estão nessa correria louca. Então, o coaching pode, sim, ajudar, né? Porque o coaching ele define tarefas, né? Tarefas essas que são acordadas e são feitas pela própria pessoa. Não sou eu, como coach, que vou estar definindo essas tarefas, né? O coach, o cliente, é que tem já essas respostas. Por exemplo, você sabe exatamente como que pode estar mantendo a família unida, né? Às vezes, falta alguma coisa, algum detalhe, e você vai me dizer, olha, eu acho que se eu agisse assim, poderia ser benéfico. Então, aí a gente define uma tarefa para que você possa exercitar. Até na pergunta dela, eu fiquei pensando, muitas pessoas falam que o trabalho do coach é como se fosse de um psicólogo, ou, às vezes, pastoral. Então, isso não é verdade, não? Não Fala é. para a gente. O coach trabalha do momento atual para o futuro. Então, o que aconteceu para trás, obviamente que eu vou estar escutando alguma coisa, mas o foco é do momento atual para o futuro. Então, o coaching ele é feito semanalmente para que dê tempo das pessoas cumprirem essas tarefas que foram definidas. E o mais interessante é que, conforme você vai cumprindo isso, você vai vendo que é possível, eu estou mudando, né? E aí você passa a ter mais confiança em você também, né? Com certeza. É interessante, se tiver uma pessoa ativista, como trabalhar para ele abrir mão, né? Porque o ativista, eu penso que tem uma dificuldade tremenda de abrir mão daquilo que já está sendo feito. Como é que é trabalhado isso? Na verdade, a gente precisa estar mostrando para ele outros cenários, né? Outras formas de encarar a vida para poder tentar mudar. Mas, assim, mudar as pessoas é muito difícil, né? O coaching ele ajuda a pessoa, mas ela tem que querer. O comprometimento dela, tanto é que algo que a gente pergunta muito é, de 0 a 10, quanto que você vai estar comprometida com essa tarefa? A Mari quer perguntar, Léo. Ô, Mari. Isso mesmo. Vocês abordaram a questão da administração do tempo no âmbito profissional, familiar e ministério. Eu falo isso por mim e pelos vários ministros, pastores que estão espalhados pelo Brasil e que não conseguem, às vezes, administrar o tempo justamente por causa dessa agenda cheia. Às vezes, nós não temos como ver a prioridade, o que é urgência e o que é o importante, porque vem tudo
de uma vez só. A gente chega de uma viagem na segunda-feira e já surge uma na terça-feira, que também é importante. Como administrar? Michele. Eu penso que aí vai entrar na definição do que é importante para você, do que é urgente para você. Porque a gente não pode esquecer que nós precisamos do descanso, de dizer não. Nós fomos educados que o não é feio, né? O não é errado. Ser agradável, ser aceito, é sempre dizer sim, é sempre aceitar os convites, principalmente na questão ministerial. Como assim? Um pastor vai negar? Como assim? Uma líder de louvor não vai cantar, né? Não vai louvar? Não, calma, mas eu sou humana, né? Eu costumo brincar que não correm versículos nas minhas veias, mas sangue, né? Então, eu tenho que aprender a dizer não. Olha, infelizmente eu não posso, porque eu já tenho compromisso na escola do meu filho, porque a gente normalmente tem negligenciado a família, tem negligenciado a nossa saúde, para atender a demanda do outro, nessa necessidade de ser aceito. Eu né? fiquei até pensando no que a Mari falou. Será que, às vezes, a gente precisa de estabelecer os nossos próprios limites, tipo assim, estou agora vivendo uma fase onde eu vou estar trabalhando, preciso me dedicar a isso. Então, junto com a minha família, vamos nos organizar para que eu possa fazer isso. Será que isso, às vezes, seria uma solução? Porque, às vezes, é uma fase... por exemplo, a Mari agora está lançando o CD. Então, vai precisar ir. E aí? Então, será que não precisaria dela parar e se organizar com a família? Sim. E estruturar, até porque ela tem filhos, tem que dar atenção, tem que ser mãe. Será que, às vezes, não é isso que falta? Falta a comunicação. Muitas vezes, as pessoas esquecem de comunicar ao outro quais são os planos dela. E esse outro faz parte da vida dela. E, normalmente, esse outro não está envolvido nos planos no sentido de que ele não sabe quais são. Né? Muitas vezes, o casal ele tem esse mau hábito de não falar para o outro quais são os planos, e aí os compromissos batem. Como assim, você marcou com fulano? Mas a gente tem tal compromisso. E aí, né, a agenda... mas você não me consultou. Então, a gente tem que comunicar esses objetivos para essas pessoas próximas, para que elas entendam, igual a sua fase de lançamento de CD. Você tem que se dedicar. Mas isso não pode se tornar uma eternidade, a não ser que você lance CD todo. Um atrás do outro. Amém, né? Amém. Na verdade, a assessora, a Cibele, um beijo para ela. São 6 meses de lançamento. Então, rodando durante o Brasil inteiro. Mas o pré-lançamento ele já começou. Então, nisso, eu já fiz viagens, inclusive, faltei na gravação de alguns programas, né? A Carol está aqui. Mas, reclamar. por uma causa... Te perdoou? Uma boa causa. Me perdoou hoje cedo, né? A gente esteve conversando. Ela passou pelo processo de cura, me perdoou. E, na verdade, esse período... E vai emendando com outras coisas, porque a música ela tomou conta da minha vida de tal forma que a minha família também respira a música junto comigo. Meu irmão é músico, os meus filhos também estudam música. Então, todo mundo meio que... compreende e não compreende, porque quando eu fui na reunião de escola do meu filho, chegou na escola, ele me apresentava igual um troféu. A minha mãe veio na reunião, porque toda vez é a vovó que vai, a mamãe nem sempre pode estar presente. Então, quando eu busco na porta da escola e ele vê que sou eu, é diferente, ele vem gritando, falando, é minha mãe que veio me buscar. Então, eu vejo o quanto eu posso priorizar um pouco mais estar com eles durante a semana, quando não estou viajando, eu fico mais quietinha, realmente, para poder dar um tempo maior para eles.